verdadeira erva dos gaúchos. Tradicional, moída grossa e a nativa. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Unopar Caxias do Sul. Vestibular 2018. Você digital até na hora de estudar. Pós-graduação à distância. Flexibilidade para você ir mais longe. Hashtag próxima de você. Matricule-se já. Visite www.unoparead.com.br. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Esporte Serra. A nossa missão é divulgar suas conquistas. Os campeões jogam aqui. Esporte Serra. A nossa missão é divulgar suas conquistas. Os campeões jogam aqui. Jaconeiro, não esqueça de dar uma passadinha na Papo Store e ver as novidades da coleção 1913. Linha de camisetas oficiais, baby looks, infantis, cangurus, jaquetas e muito mais. Esperamos você. A Papo Store fica junto ao estádio Alfredo Jaconi. Ligue 34 19 19 13 e siga-nos nas redes sociais. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Café, música e futebol, polêmica, treta esportiva e bom humor. É mais leve, é mais atraente, é para você. No ar, Esporte Serra Debate. Uma ótima tarde para você que está ligado aqui na Esporte Serra, 1h08. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte Serra Debate. Hoje, quarta-feira, 24 de outubro de 2018. Este programa está no ar em nome dos mais valorizados anunciantes do rádio esportivo, da internet e também da televisão esportiva Caxias, porque não existe, só tem nome, né? Tem TV que fala de esporte, mas só de esporte ainda não tem aqui em Caxias do Sul, né? 1h08. Estamos no ar em nome de Toigo Contadores, Erva Mate Jacutinga, Vesper Cargas Expressas, Papo Store, a loja oficial do Esporte Clube Juventude, que está vendendo muitas camisetas com essa fase maravilhosa da Juventude, né? E mais? Os recados são para Mudar Imóveis. Estamos no ar em nome de Unopar Caxias do Sul e a Gerp Marcas e Patentes. À minha esquerda está Marcos Vinícius Gomes Velho, homem que corta os cabelos, mas não a barba. Tudo bem, Marcos Vinícius? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde, William. Feliz, tranquilo? Tamo aí, né? Tranquilos. Esse símbolo da tua camiseta, da tua jaqueta, esse canguru, né? Lembra o uniforme da Wilson do Brasil de Pelotas. Lembra que o Brasil de Pelotas tinha um uniforme que era assim, as letras pretas, né? Mas esse aqui não é. Mas não é. É que eu tô com o Brasil de Pelotas na cabeça, que o Brasil tomou uma chinelada ontem do CSA e voltou ao alcance do Juventude. É isso aí. Seu Rafael Tomé, boa tarde, tudo bem? Com essa bela jaqueta dos Gunners. Boa tarde, William, boa tarde, Marcos. Direto da Inglaterra. O pessoal que está nos acompanhando nessa vez na Inglaterra vem para comemorar 9 jogos de vitórias consecutivas. Pois é, né? Tá numa fase... Aliás, o jogo... as duas primeiras e ganhou. Depois embalou. Aliás, o jogo de segunda-feira
É o que me faz torcer pro Arsenal. Porque o cara que torce pro Arsenal, ele sabe que não vai ser campeão. Ele sabe que não vai chegar todo ano lá. Mas vai ganhar a vaga, né? E Champions League. Comemora a vaga? Nos últimos tem uns times que não comemoram vaga, né? O pior é que nos 2 últimos anos nem isso foi, né? Só a Liga Então Europa. esse ano tem que comemorar a vaga, né? Vocês cometeram a proeza de ficar atrás do Tottenham. Que depois de 20 anos aconteceu isso. Mas o legal do Arsenal é isso, cara. O terceiro gol do Arsenal, ele é uma aula de gol. Porque ela sai do goleiro, aí ela vai do zagueiro, vai pro lateral, volante, volta zagueiro. Rodou os 11 jogadores do Arsenal. E aí o Ozil dá uma cavadinha por cima do goleiro e o Aubameyang vai lá atrapalhar, né? O gol era do Ozil, ele foi lá e chutou para garantir o gol. Mas é bacana, o que eu gosto de assistir do Arsenal é isso. Era a escola do Wenger que mudou... Agora tá dando certo. Que mudou o jeito do Arsenal jogar e mudou o jeito do futebol inglês jogar, né? Não do futebol inglês, mas da Premier League. Começou muito por causa do Wenger. Os caras eram balão, chutão e trombada e tal. Forte, e o Wenger disse, não, peraí. Vamos jogar um pouquinho. O futebol joga... Onde é que a bola rola? No chão, né? Então vamos trazer uns carinha aqui pra nós botar essa bola no chão, pra trabalhar e tal. E aí os caras começaram a ver... Tem o cara que diz, né? A bola é feita de couro, né? O couro vem da vaca, né? Da vaca. O que a vaca come? Grama. É. Grama tá onde? No chão. Não é mais de couro, é de plástico. E aí o próprio técnico do Arsenal, acho que talvez ele aprendeu um pouquinho com o Neymar ano passado, né? O Neymar. Porque ano passado o Neymar fez o que quis lá no PSG, e aí também a gente não sabe até que ponto o técnico tinha ingerência, né? Daqui a pouco o Nai não podia mexer no Neymar porque é o Neymar, né? Sim. Mas no Arsenal ele teve uma briga com o Ozil, que é o maior salário do time, que é a estrela do time. Brigaram num treino, aí no outro dia tinha o jogo, né? Não tem concentração, os caras chegam no hotel para almoçar e depois vão pro estádio. O Ozil descobriu que ia ser reserva e disse, não, eu não vou. Se é pra ser reserva, eu não vou. O técnico, tá, beleza. E aí depois se reuniram lá, passou um xixi nele, depois disso o Ozil voltou. Ficaram tapas, socos e aí o Ozil voltou a jogar bem. Então acho que talvez até ele aprendeu com isso, né? Tipo, lidar com estrela. Lidar com estrela é diferente, então ainda bem, né? Porque tá 9 vitórias consecutivas, daqui a pouco a gente sabe, vai perder quando jogar com o Chelsea, com o City de novo ali, desanda, mano. E na hard, isso não vai dar certo. Mas tá legal, assim. Me ilude mais que tá bom. Quem é teu ídolo no Arsenal? Do Arsenal? Henry. Thierry Henry, dos Invencíveis. O cara fazia um pivô em cima de uma lajota, né? O Henry era daquele time foi a partir um campeonato antes que eu comecei a assistir a Premier League, quando passava na Rede TV, logo que começou a Rede TV. E aí eu comecei a assistir e aí eu me simpatizei pelo Arsenal e no ano seguinte ele conquista o título invicto, né? E aí a partir daí comecei a acompanhar mais e tal. Até porque ficou mais fácil, né? A Premier League cresceu. Foi o Arsenal que fez a proeza de tomar um gol do Belletti, né? Em 2006, né? Não, isso aí é detalhe. Vai ser o próximo tema. Esse é um dos motivos pelo qual eu tenho raiva do Arsenal. Conseguimos um gol. Esse dia aí eu fiquei com... Tu podia até perder para aquele time do Barcelona, porque, né? É um time do Barcelona. Eu só fico muito chateado com o Arsenal, porque pra mim ele é o exemplo da má gestão, assim, porque é o time que sempre contrata bons jogadores, né? Todo ano o Arsenal investe legal, traz bons jogadores, mas nunca ganha. E eu não gosto de que o investimento não reflita, sabe? Eu sou um cara que, embora eu goste do futebol raiz, eu sou a favor de que o investimento reflita em resultados. Por exemplo, Palmeiras meteu-lhe grana, eu acho que é bom que o Palmeiras ganhe. Sim. Pra não criar a ideia, embora que a surpresa é legal tudo, mas pra não criar a ideia de que investimento a várzea vai dar certo, sabe? Eu não gosto muito que a várzea dê certo. Ser raiz não quer dizer ser desorganizado, né? Um dos problemas do Arsenal, que o Arsenal, quando ele sai do Highbury e vai pro Emirates, na construção do novo estádio, ele enriquece muito. Colou, né? E aí ele... Um dos problemas é que ele tinha 2 sócios, e agora tá virando um sócio só, um cara tá comprando a outra parte, que é o dono do Rams, da NFL, ele tem um meio time... pobre, assim, né? É um coitadinho. Miserável. Ele tem um time em cada liga americana.
E o que ele faz? O investimento dele não é o Arsenal, o pensamento dele. Está investindo mais nos esportes americanos. Sim. Tanto que ele está construindo um estádio pro Rams lá em Los Angeles. O Arsenal é brincadeirinha, né? Não, só que a brincadeirinha do Arsenal é o seguinte. O Arsenal, ele virou... como é que é a palavra? Mas é a garantia bancária de todos os investimentos dele é o Arsenal. Então o Arsenal tem dinheiro, mas o Arsenal não pode gastar. Entendi. Porque ele tem que ter um X na conta dele, para que valide os investimentos que ele está fazendo. Então o Arsenal tem 200 bilhões milhões na conta, só que esse dinheiro não pode mexer. É quase um calção. É basicamente isso. Ele é o fiador dos outros. O Arsenal é o fiador dos investimentos que o cara está fazendo. E aí até uma polêmica grande nessa temporada, no início dessa temporada, é que esse cidadão aí, ele tinha 50% das ações do Arsenal. E ele está comprando outros 47%. Então a torcida está enlouquecida justamente por isso. Vai ser todo dele. O Arsenal vai virar o brinquedinho mais ainda, né? Vai continuar sendo um brinquedinho. Isso é uma pena, porque vai acabar com o Arsenal sendo um time comum, né? Vai acabar sendo um clube comum lá. Eu acredito que sim, porque a não ser que ele mude o pensamento dele e use esses outros 47% para investir realmente. Sim. Ele tá cuidando do dinheiro dele. Ele não vai querer que o Arsenal se torne uma empresa deficitária. Mas eu não quero dizer que ele vai rebaixar, que vai virar um time da segunda divisão ou algo assim, mas não vai ser, ele vai ser daqui para menos. Não acho. Ele vai ficar no que ele tá, né? Eu sou a favor dos times terem donos. Porque aí é dinheiro dele, aí o cara administra de uma outra forma. Que é o que acontece com os caras da NFL. Ou que é, por exemplo, o Dallas Cowboys, que é do Jerry Jones lá, que é um trilionário, acho que ele é. Por mais que quando o time perde, cara, tu vê a cara dele assim de raiva, de decepção, porque é a vida deles. Não é que nem os nossos presidentes. Empresa, né? Se cair ano que vem a oposição, eles que se ferrem, né? Sabe? Eu sou a favor do cara. Tem esse lado também. Tem esse lado e é interessante porque à medida que o time tem um dono, passa a ser uma empresa dele, né? Passa a ser um negócio dele. O cara não quer ser taxado como... Até porque já na vida pessoal ele é um vencedor, ele não vai... Né? Poxa, mas é um perdedor, sabe? Tu tem que criar... mas vamos voltar. Mas tu tem que criar uma forma... Quanto tempo esse cara tá lá no Arsenal? Há uns 10 anos, eu acho. O que o Arsenal fez nesses 10 anos? Com ele, acho que tem um campeonato inglês e as copinhas nacionais ali, seria a Copa do Brasil. Eu lamento que isso aconteça, por isso que eu digo isso que eu quero dizer. Se esse cara... Arsenal, pra mim, é um exemplo de como investir alto e não ganhar. Por isso, mas é aí que eu quero chegar. Mas isso é de quem faz futebol, né? Porque o cara ele contratou. Só que eu penso assim, o que eu quis dizer, pelo que o Cabide falou, se ele pegar esses 47% a mais que ele compra e ele manter a mesma forma de investimento como ele usa agora, ele vai ter 97% para ele ter como base para investir nas outras coisas. Agora, se ele pegar esses 47% e fazer esse dinheiro reverter, esses 47%, reverter pro próprio Arsenal, sim, aí o Arsenal volta a ser o grande Arsenal. O problema não é só dinheiro. O Arsenal sempre teve. O problema é futebol em campo. O próprio mas aí o dinheiro volta. Mas aí fica exemplo, aquela história do seu calção pros outros. Essa porcentagem vai ser calção pro próprio Arsenal, né? Fazer render. Por exemplo, o Arsenal não vai contratar o Cristiano Ronaldo. O Arsenal não vai bancar o valor de um Cristiano Ronaldo. Ele não vai bancar o Messi, ele não vai ir atrás de caras que tu sabe que vai contratar porque vai resolver o problema pro teu time. O Ozil, ele veio contratado em baixa do Real no último dia da janela, porque o Wenger sabia que se sai na imprensa que ele tá atrás do Ozil, já vem um outro time dizer, peraí, vocês vão pagar... eu pago mais. 5 milhões? Tá, eu vou pagar 7. Aí o Arsenal não vai pagar o 8. O Arsenal vai ficar no 5. Então o Ozil veio assim. O Sanches, quando veio do Barcelona, foi a mesma coisa. Quando ele estava embaixo, o Barcelona, ele sabia que não ia usar ele, então era um cara que podia ser negociado. A grande contratação da última temporada, para essa temporada, o Arsenal contratou o lateral da Suíça, contratou o Torreira, que era um uruguaio, que é um bom jogador, foi destaque do campeonato francês, mas estava no último ano de contrato. Então um outro time liberou ele por um preço mais baixo, porque sabia que daqui a 6 meses ia perder o cara de graça. Então essas contratações, e aí o Arsenal ele tem essa dificuldade de crescer um pouco mais, porque as contratações dele são de bons jogadores, mas são de caras
que no final são apostas. Ele não consegue contratar um cara para resolver. E é nesse ponto que eu me refiro. Mas se tu pegar os outros investimentos, os outros times, também não... vamos lá. O Chelsea. O Chelsea tem o Davi Luiz na defesa. O William. Não são os super craques, né? Os super craques não estão no futebol inglês. Super craques. Sim, eu concordo, mas tu poder fazer isso aí reverter para o próprio clube, como é o caso que não é agora, tu ter uma facilidade maior de tu investir dentro dali, o problema do faz Arsenal com que o Arsenal volte a... Mas não é investimento. Futebol. Mas tu investindo em jogadores diferentes desses que são comuns, a gente pode fazer o paralelo do Juventude. Tu tem jogadores que são coadjuvantes. Mas não são jogadores comuns. O Ozil não é um jogador comum. Mas é só um. Não, mas e os outros times têm dois, tem três. Mas eu acho que o problema do Arsenal não é falta de qualidade. Eu acho que o problema do Arsenal é a administração de futebol. É o Wenger, talvez tenha sido. Talvez. Porque ele nunca teve um time muito pior do que os outros. Ele tinha condição de ser campeão. O problema era resultado em campo ali, na hora do jogo. O Cech falou esse ano em entrevista que às vezes o Wenger estava mais preocupado com o estilo dele, com o estilo que ele implantou, do que com resultados. Aí entra um outro ponto. Por que o Arsenal não dá esse passo de ser campeão? O Ozil é bom jogador, mas ele não é o cara decisivo, não é um cara que, o jogo está encrespado. É esse ponto que eu quis chegar. Dá para ele que ele resolve, como o Chelsea tem o Hazard, como o City tem, e aí o City tem Agüero, o City tem... Jesus, né? Tem treinador, né? Tem De Bruyne, claro. Tem esses jogadores que resolvem, sabe? Então, é esse o que falta pro Arsenal, né? O cara que bota a bola, sabe? Tipo, dá pra mim que eu resolvo. Teve num tempo o Henry, e aí ele resolvia. Ele teve depois o Van Persie, que foi um cara que encaixou bem no esquema e tal. Tinha um Fábricas que encaixava bem no esquema, e aí tu não tinha defesa. E aí sim, entra essa questão que tu falou de não ter essa preocupação em contratar jogadores melhores. Então esse ano, nessa temporada passada e nesse ano, dá para perceber isso. O Arsenal tem um time bem equilibrado. Agora, se ele tivesse um cara para resolver, acho que dá para incomodar mais. Vamos ver. Eu acho que o Arsenal, um dos grandes segredos foi a troca do técnico. Acho que isso faz diferença porque não é um centralizador. É que talvez para chegar num ponto onde se imagina que o Arsenal pode chegar, precisou passar por esse tempo todo do Wenger, né? Sim. Não, ele teve seus benefícios, mas acabou o ciclo, né? Em algum momento deu. Ele acabou uma temporada antes, na verdade, né? Essa última temporada ela foi arrastada. Né? Foi aquele casamento que tu viu que já deu errado, mas vamos tentar de novo. Mais um pouquinho, Vamos tentar de novo e foi um desastre. Bom, a gente tá falando de um bom campeonato, né? Vamos ter que falar aqui da nossa realidade, da Série A do brasileiro, que depois de ver os argentinos eu já tô começando a ser mais benevolente assim com o futebol brasileiro. Acho que não é tão ruim, tem coisa pior, tem o campeonato argentino que é pior, tem o campeonato uruguaio que é pior, tem o campeonato colombiano que é pior, tem o campeonato venezuelano que é pior do que o futebol brasileiro. Então nós não somos o pior futebol de todos, né? Tem coisas piores por aí, né? Tem coisas piores por aí. E teve o assunto passa a ser Libertadores. A gente já vai falar do Juventude, tá? Já vamos falar da nova estratégia do Juventude com o coaching. Especialista em psicologia do esporte. É mais ou menos. Eu vou contar essa história aí porque eu conheço o Ângelo Long há 21 anos, né? Eu não lembro do Ângelo ter trabalhado com esporte. Mas depois a gente vai falar disso. Vamos falar da Libertadores, que é um assunto que está mais na mente. Em voga. O Grêmio foi lá sem ninguém, né, tchê? O Grêmio foi lá sem o Everton, sem o Luan. Que o Everton já é um meio time, né? É o time do Grêmio praticamente. A velocidade, tudo que acontece no Grêmio hoje, como passava pelo Arthur, hoje passa pelo Everton, né? Grande fase. Aí não tinha o Léo Moura, que queira ou não, poxa, no último jogo da Libertadores, o Léo Moura conduziu o Grêmio, né? Léo Moura tava de folga para comemorar os seus 40 anos, né? Isso aí é. E aí, assim, tava justo. Com o Michel depois de um ano sem jogar. O Michel tentou voltar num jogo desses aí do Sub-20 aí. Na transição e teve uma torção de tornozelo. O Ramiro, fora, né? Ele teve essa torção de tornozelo e depois ele jogou no final de semana contra o América. E o Grêmio foi lá, deu a bola pro River, como acho que teria feito mesmo que tivesse o Everton, porque tava claro assim que o Renato fez, vamos dar uma fechada aqui,
dar a bola pros caras e vamos sair rápido, né? Só que a saída rápida do Grêmio ontem era com o Jael, né? Sim. O Jael tentava, né? Dava umas trombadas lá, no que ele virava. E tinha o Alisson, né? O Alisson era uma boa alternativa. Acho que era a única alternativa de velocidade do Grêmio pro jogo de ontem. Só que o Grêmio foi vendo que o bicho não tava feio, né? Passou 10, passou 15, passou 20. A bola batia na canela do Escoco. O meia que tentou jogar, o colombiano lá, muito bem marcado, não conseguiu, tentou, né? Tentava. Aí o que o River tinha era o chute de média distância, 1, 2, mas muito pouco, né? O Grêmio foi vendo que dava pra jogar, foi saindo, fez 1-0, quase que faz o segundo com o Leonardo, que jogava no Boa Esporte. E aí, meus amigos, o Grêmio tá praticamente classificado, né? Sabe que ontem, naquela da eleição de rádio que a gente faz de melhor em campo, eu votaria no Renato ontem. Meu voto seria no Renato. Sim. Porque o Renato pensou muito bem o jogo e a execução do pensamento dele foi muito boa. O que o River tem de bom? Os meias ali, o atacante são caras rápidos, de velocidade, de triangulação, de tabela, de usar a velocidade em favor deles. Precisa de espaço, né? E aí o que tu faz? Se eles precisam de espaço, o que tu faz? Tira espaço. Né? Fez ali o 4-1-4-1, o 4-4-2, fechou muito bem os espaços e deixou pro River... E foi enervando o River, né? E aí deixou o River picotando o jogo. Deixou o River com essa situação do chute de fora da área. Tu não vai conseguir entrar na área, tu vai ter que chutar de fora. Muita bola aérea, o Kahneman, o chute, quase todo. O chute a de defesa fora, do Grêmio ontem foi muito bem, né? O chute de fora da área do River, os que conseguiram chegar no gol, o Groi resolveu bem. Então, o Renato foi muito bem. Nem tu falou, a velocidade do Jael, se tem o Everton ontem, eu até falei com o Marcos durante o jogo, se tem o Everton no jogo era 2-0, 3-0, era o espaço, né? Era o espaço para jogar. Ele tava, só que o Jael não dá, né? A bola morria no Jael, né? Mas muito em função dessa postura mais defensiva do Grêmio. Eu acho que se o Grêmio tivesse o Everton, o Grêmio não jogaria com o time tão recuado. Será que não? Eu acho que, sinceramente, eu acho que se defenderia, eu acho que se defenderia tanto, mas não tão atrás. Eu vi o Grafite falando isso. Porque teve momentos em que o Grêmio defendia com o Jael atrás da linha do círculo do meio-campo. Eu vi o Grafite dizendo que achava até bom, entre aspas, que o Grêmio não tenha tido o Luan e o Everton, porque a partir daí o Grêmio se propôs a dar a bola pro River. Eu discordo, eu acho que o Renato, com o Everton, faria a mesma coisa. Daria a bola pro River e aí explorar a velocidade. Eu só acredito que nessas bolas em que a gente via que o Jael estava atrás do meio campo ali do Grêmio, essas linhas estariam um pouquinho mais adiantadas. O River com a bola, mas o Grêmio não deixaria tanto espaço para o River trabalhar a bola. O pessoal leu errado a figura do Ramiro, né? O Ramiro, no momento nenhum, foi um extremo. O Ramiro tava fechando a linha ali, né? Sim. Ele tava marcando. Ontem foi bem claro, né? Eu tava... Quando começou o jogo, até conversei um pouco com o Cabide ali, porque eu não tava... eu tava jantando e com a TV ligada, não tava assistindo o jogo. Eu até perguntei pra ele, o Grêmio tava no 4-1-4-1, né? E bem fechadinho, né? O Michel na primeira linha, fazendo o Ramiro de um lado, o Cícero e o Maicon centralizados e o Alisson do outro. Aliás, o Cícero tem uma dificuldade pra jogar futebol que é impressionante. Né? Mas tu vê que ontem ele se não torna útil, porque... Mas tu vê que ontem, ele jogando numa linha um pouquinho mais à frente, ali com uma função um pouquinho mais de criação do que jogando de volante, como ele jogou nos últimos jogos, ele funcionou mais, né? Ele tem um bom passe, né? Ele teve algumas situações de mais frente da área. Assim, mas tu vê que ele tem uma dificuldade, às vezes ele erra uns passes assim. Que é inclusive foi a substituição que a gente comentou, né? Se ele bota, por exemplo, o PP ou alguém dessa característica no lugar do Cícero e traz o Ramiro para fazer essa segunda linha junto com o Maicon, o Grêmio ficaria um pouco mais ofensivo e teria mais chance de... Que é o que vai ser agora na Arena, né? Só que agora, como o Grêmio tem a vantagem... vai ser o River tá lascado, né? Porque o que vai fazer? O Grêmio pode usar a mesma proposta, ele já tá classificado, né? Então vai ter mais espaço, e aí com espaço, tu imagina jogando na Arena. Com espaço. A zaga do River é lenta, né? De novo ela mostrou ruim de bola aérea, né? Tá louco, o Grêmio ganha tudo, cara. Tanto é verdade que o Grêmio tava botando a bola da intermediária direto pra área e tava Exatamente, ganhando. Exato, porque aí entra outra estratégia do Renato. Sabe que essa ideia de, vai ter velocidade. Então tu joga a bola pro Jael tentar segurar para que ele dê tempo do Alisson, que tá muito atrás, que o Alisson consiga vir pelo corredor.
Então, e nisso, se o Jael não conseguir segurar a bola pra dar pro Alisson, ele vai sofrer a falta. Sofre falta, bota na área, os caras são ruins de cabeça. Então, o gol que o River toma é brincadeira. Né? Tinha 3 caras do Grêmio pra fazer o gol, né? Sim. Qualquer um dos 3 ali que... Se a bola passa do Michel, tem alguém atrás pra fazer o gol. Meu Deus, não pode, as duas... teve uma bola só. Duas bolas que o River conseguiu ofensivamente acertar. Eles porque foi o pick and roll lá no basquete. Que o Grêmio tá fazendo, o Kahneman e o cara... O Grêmio tá fazendo muito isso e o Grêmio não conseguiu, né? Quase tomou do próprio veneno. Que o Kahneman ficava em cima do... Acho que é o Maidano, o Carequinha, né? E aí ele ficava em cima dele e o cara conseguia fugir. Aí ele perdeu os 2 gols. Mas Maidana que tá no River desde 2015, que foi quando foram campeões, né? Que essa retomada do River também. Recados que chegam aqui, o Marcos Decardi, boa tarde aos amigos. Boa tarde, Decardi. Um medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos aqui, ligado com a gente, professor Fabiano Silva, grande William aqui na audiência do programa, abraço. O professor Fabiano é preparador físico do Tubarão de Santa Catarina e da seleção brasileira, que foi campeã dos Jogos Olímpicos da Juventude, agora na Argentina. Legal. Eu tava assistindo o jogo do Fabiano contra a Argentina, que jogaço, cara. Nossa, foi 3-2, acho, pro Brasil. Ginásio lotado, a torcida da Argentina. Tava 3-1 pro Brasil, né? Eu vi tava 3-1 pro Brasil, não tava? Acho que sim. Eu assisti um pedaço do jogo quando tava 3-1. E aí depois a Argentina com o goleiro Linha no final. Rapaz, foi uma loucura. E o Brasil ganhou e depois ganhou da Rússia na final. Parabéns aí, bro. De alegrete para o mundo com essa medalha de ouro. Quando vier a Caxias, traga a medalha aí pra gente. Legal que eles conheceram os guris da Tailândia, né? Os que ficaram presos lá, né? Eles estavam nesses jogos também. Não sei se eles participaram dos jogos ou foram convidados e tal. Eu acho que foram convidados porque eles eram meninos mais novos. Eu vi uma reportagem que eles conheceram lá na Vila Olímpica e tal, trocaram uma ideia com os guris. E o Brasil com um problemão, assim, porque o Brasil tá uma confusão, né? Com a confederação e tal. O Brasil foi com um time que não era o que o Brasil tinha de melhor pra jogar essa competição, né? Teve problema de passaporte, teve uma série de situações aí. O Brasil foi com o que tinha e mesmo assim conseguiu o título lá. Parabéns aí, professor, pela conquista. Bom, Juventude então está trazendo coaching para as suas atividades. Deixa eu só para nós finalizar aí a Libertadores. Tá bom. Quem é que joga no lugar do Kahneman? É uma boa pergunta. Paulo Miranda ou Bressan? O Bressan. Ô, Michel. O Renato gosta do Bressan. Porque lá na final da Libertadores do ano passado o Bressan deu conta, né, tia? Uhum. É que a pressão tá forte em cima do Bressan pelo jogo contra o Palmeiras, né? E que na verdade ali também, eu acho que foi muito mais mérito do cara do Palmeiras do que do próprio erro do Bressan. O primeiro gol é um gol, o primeiro gol é um gol normal. Sim. O segundo gol ele tenta espanar e o cara tá em cima dele. E ele erra tecnicamente, coisa que qualquer zagueiro pode errar. É brabo de substituir o Kahneman na fase que o Kahneman tá. O Kahneman tá zagueirando como nunca, né? O Kahneman nesse ano eu acho que tá jogando mais até que o próprio Jeromel, né? Pois é, ele tá... Depois tanto que o Kahneman ele é convocado pra seleção desde em todas as convocações pós-Copa, né? O Kahneman tá sacanagem, ele tá muito bem fisicamente, né? Ele antecipa os E ele é um jogador com uma idade boa, né? Ele tem 25 anos, eu acho. Ele foi o cara que mais sofreu faltas pelo Grêmio ontem, porque ele tava antecipando, os caras estavam derrubando ele, né? Sim. Impressionante. E fica... Eu acredito, assim como o Renato surpreendeu, eu não sei se ele não bota o Michel jogar, porque vai voltar o Luan, provavelmente. Se bem que o Luan teve uma lesão muscular, né? Ontem no treino de segunda-feira ele teve uma lesão muscular. Mas o Everton com certeza volta, né? Não, o Everton não volta. Olha, eu vi alguém dizendo ontem que... Um dos dois volta. Que volta o Everton. E eu não sei se não volta no lugar do Kahneman e traz o Michel pra fazer essa primeira linha. Porque daqui a pouco também... E joga com o Maicon e Cícero de novo. O Everton tava sendo feito um tratamento intensivo pra ele voltar, né? Depois do jogo de ontem, a vantagem que o Grêmio tem... Pode dar mais uma segurada. Aquela coisa, precisamos do Everton para começar o jogo, para quebrar a linha de marcação, para botar a correria, velocidade. Agora a gente já não precisa. Então, é bom ter o Everton de repente no banco, porque vai que o River faça um gol, a gente precisa reverter o resultado. Então já não precisa acelerar tanto. E o próprio Luan, eu acho que se o Grêmio apresentar essa mesma proposta que ele teve em Buenos Aires e em Porto Alegre... O Luan não é um cara tão interessante, porque o Luan não vai marcar como o Cícero. Menos que o Cícero, né? A não ser que ele entre no lugar do Jael. Aí sim. Aí ele vai dar mais... Que era a probabilidade, né, dele jogar, né? Tem Boca e Palmeiras, eu aposto muito no Palmeiras. Acho que só se aconteceu a hecatombe que aconteceu com o Cruzeiro. Eu acho que o Palmeiras é muito mais favorito. Talvez o Boca até ganhe esse jogo, mas o Palmeiras provavelmente passe. Reverte.
É porque o Cruzeiro já ia tirar o Boca, né? O Cruzeiro ia tirar... E olha que o Cruzeiro é limitado, né? Sim, mas o Cruzeiro, pro mata-mata, ele consegue se acertar bem, né? Dá uma organizada, né? Esse time mas também não ganha de ninguém mais do que 1-0, né? Esse time do Cruzeiro. Possível, esse time do Cruzeiro com o Mano Menezes deu liga, né? Deu. O próprio Boca foi contratar um goleiro, né? Tava vendo no... Se quebrou lá. Né? Tava vendo no Alepo, mas contratou um goleiro da seleção da Bolívia. Boa. O cara era reserva de um time chileno, alguma coisa assim. Os caras o pessoal da imprensa lá tava enlouquecido também. Belíssima contratação. Porque quando teve a lesão do Andrada no jogo lá da Bombonera, já se falou da necessidade. Olha, o goleiro que é o reserva dele, ele não é muito confiável. Era o goleiro do primeiro jogo. Goleiros argentinos já não são muito confiáveis os titulares, né? Acho que desde o Goicoechea o Argentina não tem goleiro. E aí muitos cabeludos, mas, né? E esse goleiro, o goleiro que jogou no Mineirão era o que tinha jogado com o Palmeiras na primeira fase. Já tinha entregado com o Palmeiras lá, né? Teve o primeiro e o segundo gol do Palmeiras, que ele tá todo errado fora da área e acho que é o Dudu que dá um toque por cima e encobre ele. E aí, então já tinha esse problema, e depois do jogo contra o Cruzeiro e toda a atrapalhada que o goleiro fez, os caras disseram, não, precisamos de um goleiro. Aí contrataram um boliviano que tinha pela frente, então... o Boca depende do jogo de hoje, né? A chance, o Boca vai fazer uma guerra, ele precisa fazer. Precisa. Se não fizer 2 de diferença... Tchau, né? Não aguenta depois que o Palmeiras está numa fase espetacular. Eu acho que o Palmeiras é amplo favorito para esse jogo e tem condição para isso, né? Tem time para isso, tá jogando bem. Confiança, tudo, né? O Palmeiras, se o Palmeiras cair fora, é uma baita surpresa. Eu acho que o Palmeiras é o grande favorito ao título da Libertadores. Também. E aí, o Palmeiras vive um momento muito melhor que o do Grêmio, né? Sim. Muito melhor. Sim, mas aí... Vai ser uma grande final, né? Uma final. Seria de verdade, né? Aí é um baita duelo. Final raiz, né? Porque aí além da... Isso é uma final raiz, né? Final anos 90, né? Além de torcida, tradição, tudo, aí tem qualidade também. Né? Tem. Aí dos dois, aí ia ser bonito, né? O Filipão ganhar do... Pois é, Filipão né? E Renato. Filipão versus Renato. Nossa senhora. Tomara que seja assim. Embora que se for Grêmio e Boca também é legal. Daí mais pela parte lúdica e tal, né? Não tanto pela qualidade. E tem uma reedição de 2007, né? Que 2007. Um pouquinho diferente que não tem o Riquelme, né? No Boca. Não tem Riquelme e não tem o Mano Menezes do outro lado também. Também. Mas... Começando na época. Bueno, então, Libertadores, isso aí. Campeonato Brasileiro podia dar um toquezinho, né? O pessoal tá dizendo que o Palmeiras acertou ao emprestar o Fabiano pro Inter. Né? Isso aí, ó. Ele tá contribuindo ao título, né? Da estratégia, né? O Ricardo Marcos Ribeiro parece que aprendeu com o que aconteceu no jogo entre Caxias e 13 aqui, né? Brigou no vestiário, brigou no aeroporto. Né? Queria bater em todo mundo. Ia chamar a Polícia Federal. Polícia Federal, tu me respeita. Né? Não sou moleque. E os assistentes dele ele dando risada ao redor. Né? Um no jogo afastando e lá no aeroporto dando risada. De toda essa briga, de toda essa confusão, 2 coisas que ficaram pra mim desse jogo do Beira-Rio. A primeira, nem com o VAR dá pra saber o que aconteceu naquele lance. Porque, cara, a gente já olhei, já revi, TV falou... O Marcília disse que pelos frame a frame lá parece que foi o Cuesta. O Marcília falou, acho que o Salve falou que o gol teria sido legal porque ele entende que foi o cara do Santos que bateu. O Marcos Chagas conseguiu achar um pênalti no lance. Ele conseguiu achar um pênalti, só ele viu. Mas isso aí ele é coerente, né? Ele consegue ver coisas que só ele vê. Ele, então... pra achar pênalti e falta, é campeão, né? Sempre. Se tu fosse falar em falta, talvez pelo carrinho e tal, o cara pegou na bola, né? Mas enfim, é uma jogada complexa mesmo. E a outra coisa é que os caras da arbitragem têm comunicador, né? Eles têm o microfone e o fone que eles comunicam entre todos da arbitragem. Pra que o cara tem que sair do campo, tá aqui na área, ele vai lá do outro lado conversar com o bandeira. Aí depois ele vai conversar com o cara atrás do gol. Aí ele vai conversar com o quarto árbitro. Ele corre o campo inteiro. Tem comunicador, afasta os caras e chama aqui, ó. E aí, o que tu viu? Aí o cara responde. Foi o que aconteceu no jogo. E aí eu vou fazer uma outra pergunta agora pra vocês. Pra que tem aqueles pateta atrás da goleira? Pra nada. Isso é uma imbecilidade. Isso aí pra nada. Se bem que no jogo do Palmeiras com o Ceará, disse o Tadeu lá nos Cavalinhos que quem deu o pênalti foi
o poste esse que fica lá no outro lado. Do outro lado, tá. Tava a 110 metros do lance. Claro, por que não? Isso foi o que eles disseram, né? E ainda os patetas que ficam atrás, eles ficam do mesmo lado que o bandeira, né? Sim. Eles não ficam cruzados, né? Mas é uma palhaça. Ele se abaixa. Não, eu vou dizer uma coisa. Lá, a arbitragem no Brasil faz 2 ou 3 anos que tá tão ridícula que os bandeiras esperam o juiz escolher o lado que vai ser o lateral. Sim. O bandeira não dá nem lateral mais. O bandeira levanta a bandeira pra dizer que a bola saiu. Mas ele não diz pra que lado que é. O que o Lisca disse tá muito certo, né? Os caras são umas estrelas, né? O Lisca disse, tem que trazer os caras aqui da entrevista, porque eles são uma grande estrela. Eles sabem que tá todo mundo filmando eles, então eles levam 6 minutos pra tomar uma decisão. Todo mundo sabe o nome do árbitro. Antigamente a gente dizia o juizão, agora o cara não, é o Ricardo, é o Daronco, é o fulano, né? E detalhe, né? Isso aí seria tão simples de resolver se a CBF profissionalizasse, né? Exato, era o que eu ia falar também. E não é difícil de fazer. Mas, claro, aí tu tem no jogo os 22 jogadores são profissionais. O treinador é profissional. O motorista da ambulância... A ambulância é profissional. O cara que vende a pipoca lá é profissional. O cara que monta o pórtico pra entrar em campo é profissional, porque aqui no Jacone os caras vêm 4, 5 pra montar o pórtico. Tem contrato, assina um contrato ali. Todos os jogos, o pessoal da imprensa é profissional. Até o Gandula recebe. O Gandula tu tem que fazer uma relação com o nome, com o RG do Gandula, entregar pra arbitragem. Então, tudo que cerca o jogo é profissional. O cara que vende o ingresso trabalha com isso, o cara que tá lá vendendo pipoca. Todo mundo é profissional, todo mundo tá lá trabalhando, né? A Dupla Caju contrata uma empresa, essa empresa fornece esses funcionários da segurança, da bilheteria, do credenciamento da imprensa. O único amador é o que manda em tudo. O único cara que amador é o cara que pode estragar tudo isso. Que é a maior autoridade, né? Teoricamente, é a maior autoridade em campo. É o cara que pode estragar, por exemplo. Mas isso é o símbolo do nosso país, né? Rodando é isso. Quem manda é mais amador do que quem é mandado. É isso aí. Então, vamos falar do coaching do Juventude? Falta pouco para terminar. Vamos que eu quero ouvir essa história. O Ângelo Long, né? É o coach do Juventude. Ele trabalha com coaching já há alguns anos. Eu conheço o Ângelo há 21 anos. A carreira do Ângelo Long foi feita como missionário católico, né? Ele trabalhava numa organização religiosa. Ele é radialista, trabalhava na Rádio Mãe de Deus de Flores da Cunha por 15, 20 anos como missionário, evangelizador, fazendo orações, viajando o mundo como pregador do evangelho. Ele não é especialista em psicologia esportiva, até porque eu acho que o Ângelo não é psicólogo, ele é formado em administração. Mas enfim, tá fazendo lá um trabalho de coaching, que ele trabalha realmente como coach com o Juventude. Agora, independente de ser o Ângelo, só falo porque eu conheço ele há muitos anos, eu acho que é um problema isso. Quando tu precisa do coaching, independente de quem seja, porque antigamente não era nem coach, antigamente era um numerólogo, era um guru, né? Como foi o Pinho aquela vez lá. Não usava o número 4, né? Mudava o número, daí o Wesley botou a camisa... 13. Fez um golaço, né? Se chutou lá da intermediária. Tá. Contra o Vasco, eu acho. Então poderia ser a 17 também, né? Só pra não dizer que... Senão os caras vão dizer que a gente tá fazendo campanha. Usou a 13, mas poderia ser. A 17 poderia ser qualquer outra. Então, eu acho um problemão isso, né? Eu acho que não precisaria. Porque tu desautoriza o técnico, né? Se tu precisa do coach para o teu jogador render, é porque o técnico já não tira mais nada do jogador, né? Eu vou dizer que tá tudo errado. Tu vai dizer que tu acredita no trabalho do coach? Não, tá tudo errado, Se o jogador de futebol não consegue olhar para que bancada e ver que lá no dia frio, com chuva, tá o cara lá com o torcedor, a torcedora, o filho deles pequeno, com a camisa do time, torcendo 10 horas da noite, num dia frio com chuva, e não consegue entender que isso é importante para quem tá de fora e principalmente para quem tá lá de dentro, tu precisar chamar alguém para mostrar isso aí tu vê que não tá certo. Motivar, né? Um atleta profissional, fazer um atleta profissional de futebol, que viveu a vida toda dele de desafios. O atleta profissional... Tu tem que dizer para ele que ele precisa se desafiar. Existem profissões que tu faz aquilo porque eu tô nervoso aqui já, porque isso aí me irritou. Existem profissões em que tu escolhe
O jogador de futebol escolheu ser jogador de futebol. Tu escolheu ser músico. Eu escolhi ser músico, tu escolheu ser radialista. Tu escolheu ser jornalista. Ninguém trabalha com isso por obrigação. Botou uma arma na cabeça, tu vai ser músico. E é diferente de tu ser um vendedor de uma loja, com todo o respeito a quem trabalha como vendedor. São poucas as pessoas que, poxa, eu acho que eu tenho dom pra vender, eu vou lá vender. Às vezes tu vai vender porque tu precisa trabalhar. E tu jogar bola, cara, é uma coisa que tu gosta. Por mais que daqui a pouco... Vou dar o exemplo o Hugo Sanches estava ali no Pelotas ganhando, sei lá, R$2.000. Mas ele faz o que ele gosta, cara. E aqui eles ganham muito mais do que 2 mil. Muito mais do que 2 mil. Imagina, os caras... E aí tu ganha 2 mil, tu ganha 2 mil limpo, né? Tu ganha 2 mil limpo, tu não gasta com alimentação, tu não gasta com roupa, porque tu tem uniforme no clube, tu não gasta com aluguel, porque o clube aluga pra ti, tu gasta com nada, cara. Tu ganha 2 mil, tu tem 1.500 limpo pra tu fazer o que tu quiser, cara. E aí tu precisa de um cara pra ir lá e dizer assim, não, olha, tu tem condição de ganhar o jogo. Sendo que o futebol já tem uma premiação específica pra tu trabalhar bem, né? Se tu ganha, eles ganham o bicho. Tu tem um salário pra trabalhar mal e outro se tu trabalhar bem. E mesmo que não tenha o tal do bicho, tu tá ali pra jogar, pra ganhar o jogo. Se tu é... E aí entra uma coisa, se a direção contratou mal, se os jogadores são ruins, não adianta trazer coach. Mas time ruim motivado, perde motivado. Mas é óbvio que não adianta, né? O que o coach vai fazer? Nada contra o coach, acho que é uma opção, tomara que dê certo, tomara que ele diga lá, cara, tu vai fazer 2 gols e nós vamos ganhar o jogo, e o cara vai lá e faz 2 gols e ganha o jogo. Beleza, pode acontecer, né? Tomara que isso faça com que os jogadores se sintam mais... O coach te ajuda, como qualquer situação... Mas não pode ser determinado. Agora vou contratar um coach pra gente ganhar. É melhor tu ter o coach do que tu não ter. É melhor tu ter alguém dizendo lá que tu consegue do que tu ter o cara dizendo, não, vai dar tudo errado. Mas tu não pode ser dependente disso, né? O aspecto emocional do Juventude é uma coisa que a gente já falou aqui há muito tempo, né? Acho que desde... Ano passado. Desde o ano passado, a Série B começou em abril. Então acho que desde maio a gente está falando disso, né? É a história do loop infinito, né? Sim, esses programas aqui é extremamente repetitivo. Então assim, a gente está em outubro, final de outubro. E a gente está dizendo que a gente falou lá no final do primeiro turno, dizendo assim, não, depois no segundo turno tem o Sampaio em casa, tem o Brasil em casa. O Facebook é que os programas ficam ali. Se você entrar nos vídeos da Sports pega os programas de fevereiro, março. Vai ser quase igual o programa de hoje. Só mudaram então, assim, Juventude, o número de jogos. O grupo de jogadores do Juventude, ele tem essa dificuldade no aspecto anímico, no aspecto, não digo motivacional de profissão, do cara se motivar para jogar, mas no aspecto coletivo de vestiário. Tá dando tudo errado e o que nós vamos fazer? E aí tem 2 tipos de pessoas que, quando dá tudo errado, o cara sente e diz, deu tudo errado e não vai mudar. Então o cara diz, deu tudo errado hoje, mas amanhã a gente vai fazer melhor, amanhã a gente vai mudar. Se tu reúne um grupo que tem muitas pessoas que pensam dessa forma, que se abatem, que isso é de comportamento, não tem como dar certo. E não vai ser agora que tu vai mudar. Tu vê muito isso quando o Juventude toma um gol. Exatamente. Independente de qual placar esteja no jogo, mesmo quando você estava ganhando 2-0, toma um gol, afunda. Né? Foi o exemplo do jogo com o Goiás. O primeiro gol, tu vê os jogadores reclamando, os jogadores conversando entre eles. O segundo gol já é 1 ou 2. O terceiro gol já é o cara olhando pra chuva, é o cara baixando a meia. Joga no chão, tomando a cabeça. Então, assim... Se tu percebe que tu tem esse problema de comportamento, tu percebeu na 32ª rodada, bom, não tem muito mais o que fazer, porque tem mais 6 jogos só, né? Isso aí tinha que ter sido percebido antes. Enfim, se percebeu isso, e se percebeu que o Vink não consegue mais tirar também da parte motivacional dos jogadores, e eu acredito que o coaching esse veio também com o aval do Vink, né? Sim. Acho que não é uma imposição da não direção. É que nem aquela a história do Lisca, né? Lembra? Né? Então acho que também tem esse aspecto. Se vier para ajudar, beleza. Agora, como tu falou, né? Eu olhei o Instagram do coaching agora, não me parece ter nada específico do esporte, né? É diferente. Faz coaching empresarial, assim, para pessoas que empreendem. Então é... Inteligência emocional, acho que é a especialidade do Ângelo. Então é diferente tu motivar e tu fazer uma palestra e... Talvez motivar não seja bem a palavra, mas...
tu treinar um cara que é dono de uma malharia, porque ele sabe que o trabalho dele vai depender muito do equipamento para fazer uma malha, né? Do equipamento para fazer um tripé de uma câmera. Tu programa uma máquina, ele vai fazer. O futebol é diferente. O futebol tem N situações. O cara pode estar preparado para um jogo no aspecto tático, no aspecto físico, mas o outro time também está preparado igual. Então alguma coisa diferente o outro time vai fazer. É aquilo, né? A gente já tá numa fase do Juventude em que, beleza, se vier e ajudar, tá bom. ok, tá bom. Tudo é válido. Tudo é válido no Você momento. lembra da história do Lisca com coaching? Envolve um amigo nosso nessa história. Não sei disso. Foi indicado um coaching que veio para Caxias. Não sei se o termo era coaching, na época ainda era palestrante motivacional, Que tinha... O primeiro a fazer isso foi aquele Evandro Mota, mas muito tempo atrás, né? Sim. Ele era levado pelo Luxemburgo, trocar de microfone, isso que você foi. Era levado pelo Luxemburgo, inclusive. Aí depois se criaram outros e tal. E ali em 2013, fizeram uma palestra sobre inteligência emocional aqui em Caxias, e o palestrante estava por aí. Fizeram um contato ali com o Lisca disse, não, beleza, vamos fazer uma atividade aí para motivar a gurizada e tal. E teve lá 1 hora de atividade, dizem até que foi um evento muito bacana e tal, né? Ficou por isso. Uma unidade de trabalho e beleza. Foi legal. E quando o Juventude subiu, esse palestrante colocou no Face, né? Graças ao trabalho que fizemos, o Juventude conquistou acesso. E o Lisca ficou bem feliz ao ler isso. E um tempo depois ele encontrou esse palestrante. E aí não foi muito legal o encontro entre os dois. Não foi muito motivacional. Não foi muito. Tem algumas coisas, o Skinali que acompanha a gente, o Skinali ele fazia muito isso, acredito que deve fazer ainda, Caxias e no Juventude. Véspera de jogo que é maior, que a gente sabe que tem uma motivação diferente, que tem uma preparação diferente, e que o ambiente fica carregado por natureza, né, aquela tensão de, pô, tu sabe que é uma semifinal, tu sabe que é um jogo de classificação. O Skinali, ele fazia no aquecimento, ele inventava umas maluquices próprias do Skinali. Aí o aquecimento, em vez de ser o 2 toques, ou corrido, o alongamento e tal, ele... Agora tem que correr com a bola e tem que formar grupo de 5, sabe? Ele inventava umas maluquices. Uma competição, assim. Algumas competições, trabalhando a parte física, mas fazendo os caras pensar e tirar aquela coisa do jogo. Então, essas coisas... Sair do piloto automático, sai do piloto automático, sai do aquela jogo. Pressão total. Sai dessa pressão. Então, são coisas válidas. Agora, tem o perfil, né? Se o Juventude entendeu que o Ângelo, esse é o perfil que precisa por um momento, ok. Eu acho que todo o trabalho motivacional de coaching é válido. Sim, válido. Não é ruim. Não vai fazer mal. Não vai deixar os caras... Todas as tristes, energias né? boas canalizadas só que também são positivas. não vai agora ser determinante. E o que a gente critica e contesta é que o Juventude tenha recorrido a isso como algo... determinante, sendo que a gente, né? e aí entra um detalhe, sendo que se é avisado desde o começo do ano que o planejamento do Juventude está muito mal feito. Então tu não pode deixar para as últimas, sei lá, quantas rodadas falta? Seis rodadas para contratar um cara que acha que vai resolver os problemas do Juventude, né? E há uma leitura que a gente está fazendo já na segunda, terceira rodada da Série B específico, mas o Gauchão também já tinha. Se a gente de fora, sem ter contato de vestiário, sem ter conversa com o jogador, só acompanhando o jogo, os jogos, se a gente já tem essa leitura de que o Juventude tem problema no aspecto psicológico, quem está dentro do Juventude já tem que ter essa leitura muito antes. A gente percebe desde o começo do ano que o Juventude tem problema físico, de relacionamento, de... quase tudo. Técnico, tático. E aí a gente... Fala. Administrativo, porque falta quem faça essa leitura interna e corrija. Hoje eu tava olhando o site do Juventude a gente ficou de fazer uma análise aí de algumas coisas aí. E eu descobri que o Juventude tem um gerente de futebol que eu nem sabia que tinha. O Juventude tem um gerente de futebol. Flávio? Não. Tem um outro cara que eu não sei quem é. O Max? Não. O Bruno? Ah, sim. Não, mas o Bruno o
O Bruno é supervisor, né? Não, tem um gerente de futebol. Deixa eu vou procurar aqui. Pode ser o nome gerente, mas o Bruno é o cara que Eu não faz lembro um o belo nome. trabalho, inclusive. O Bruno é o cara que marca da, hotel, da logística. reserva de viagem. viagem, é isso aí. Deixa eu Assina achar o aqui. contrato dos caras. Deve ser o Deixa eu Bruno. Sim. descobrir aqui. Ele viaja em todas as partidas, inclusive. Tá sempre. Mas ele não tem papel deliberativo. O papel de logística. Era né? o que eu papel fazia no Brasil de Farroupilha. Não apitava nada no futebol, mas fazia papelado. Se tu não tá lá, não sai futebol, né? Não tem janta, não tem comida. Janta, né? não tem hotel, não tem nada. Não tem roupa pra vestir, é isso aí. É o trabalho do Bruno. Deve ser. A estrutura do futebol do Juventude é o Jones Biglia, que toma todas as decisões, basicamente, que é o vice de futebol. O Max Nora, que é o diretor de futebol. Aí abaixo, o Flávio, que teria que ser o cara que tá entre a direção executiva e o vestiário. O elo do... E depois o técnico, que a rigor é o mais poderoso dentro do futebol do Juventude. Como é que é o nome que vocês falaram, Bruno? O Bruno. O Juventude tem um gerente de futebol. Mas não é o cara... Pois é, mas daí tu olha aqui, gerente de futebol, o que eu, como torcedor, imagino? Que esse cara, ele é responsável pelo futebol também. Não. Ele não tem cargo deliberativo, é apenas executivo no sentido de executar coisas, né? O termo não é o apropriado pro cargo dele. O termo correto seria supervisor de futebol, eu acho. Acho que antigamente era isso, né? Supervisor de futebol, que é o que o Leandro faz no Caxias, eu fazia. O Divide, o Leandro e a Mona Lisa, os dois fazem essa parte. Mas não é ele que contrata jogador, nem que diz que tem problema dentro do vestiário. Ele é o cara do... aí sim, um gerente, um supervisor, um cargo executivo do Juventude vai dizer, nós contratamos... O Flávio? O Flávio vai chegar e dizer, Marcos, a gente contratou o William Mota, vai lá no aeroporto buscar ele. E aí ele vai buscar. Tem que levar o... Pagar a conta, isso aí. Eu fazia isso no Brasil. O gerente de futebol fazia isso. Marcar janta. No caso o nome tá errado. Mas aí que tá. Eu como o torcedor... gerente de futebol do Juventude, gerente executivo de futebol do Juventude é o Flávio Campos. Eu como torcedor, eu olho essa nomenclatura aqui e eu fico, mas quem é esse cara que nunca apareceu na vida? Aí tem um diretor político, que é o diretor do clube institucional, que é o Max Nora. E o Biglia é o vice de futebol. O Biglia é o cara que manda. É o mais. O site do Juventude tá tão errado que no plantel do Sub-20 existe meio-campistas e meias. Mas o meio-campistas foi... Não, no Sub-20. Sim, eu vi. Meio-campistas e aí e os meias são separados. Só que daí no meio-campistas tem só um. Que é o Bruno Camilo. Ah, tá. Joga no 4-1-4-1. A história do... O plantel dividido do Sub-20 é assim, meias. A corneta é e por aí tem 15 caras. Essa história do meio-campistas, ela apareceu porque o Julinho corneteou o Arthur numa coletiva pós-jogo, né? Que o Arthur colocou alguém de volante, o Julinho, não, mas o cara não é volante, o cara é meia. Se tá no site assim, tá errado. Então, aí o Arthur resolveu o problema. Todo mundo que é volante, que é meia, que é alguma coisa, é meio-campista. Pronto. Tá resolvido. Aí, pai, Arthur, agora não dá mais pra brincar. Pai, Arthur. Porque é mesmo, né? É verdade, parabéns, tá grávido, parabéns. Arthur. Tá grávido. O professor Fabiano Silva mandou aqui, Contra a Argentina chegou a ficar 2-2. Fizemos o terceiro logo em seguida. Tá. Ginásio com 7.000 pessoas. Quanto aos meninos da Tailândia, eles só foram fazer uma visita na Vila Olímpica e uma atividade com a seleção. A hora que eu for a Caxias, aviso. Beleza, professor? Chega aí. Homem de Alegrete, o Fabiano Silva. Foi preparador físico dos times aqui da Serra. Que mais que temos que falar? O Newton acho que tá suspenso mesmo, né? Tá. Sim, eu não tinha essa mesmo. informação. Terceiro cartão amarelo. Mas se não jogar o Bertotto, que acho que vai jogar, é o Pará. Tomara que jogue o Pará, né? Porque... E acho que resolve tanto o Bertotto quanto o Pará. O Pará, claro, obviamente melhor ainda. Mas se jogar o Bertotto, ele não pode jogar menos que o Newton tá jogando. O Newton tá numa fase... E eu acho que taticamente o Newton, o Bertotto cumpriria a mesma função, uma função mais parecida, né? Aliás, mais um erro do Juventude investir para conseguir o efeito suspensivo. O Juventude gastou dinheiro com o efeito suspensivo do Newton. É um reflexo do que tá sendo o ano do Juventude, né? Tu faz um Precisa recorrer ao Newton, né? E aí tu faz todo o esforço para que o Newton possa jogar, que o Newton tenha o Newton resolver teus problemas, né? E aí o cara vai lá e toma um cartão amarelo e tá fora do jogo seguinte. Que coisa, né? É. E em outros momentos muito mais importantes, o Juventude perdeu jogadores suspensos e não foi atrás de efeito suspensivo.
Né? Jogadores realmente decisivos, assim, já ficaram de fora. É que talvez pela situação, né, que o Juventude perderia o Bertotto, né, como opção, né? Sim. Porque o Juventude viajou com o Newton e o Bertotto. Sim, o Newton tava lá, precisava jogar e tal, né? E porque agora, por exemplo, se fosse o caso de ser agora, isso, o Juventude não faria, talvez, porque teria Pará e Bertotto também, né? A situação é tão surreal que eu li comentários de torcedores de Juventude quando saiu a notícia de que o Newton seria julgado. Todo mundo pedindo... Tomara que saia uma punição justa, pena máxima, por favor. O Newton é uma das... É aquelas lembrancinhas que ficam assim pra gente lembrar da herança do Julinho, né? Pra gente lembrar que o Julinho passou por aqui, né? Daqui a uns anos, daqui a 5 anos, quando a gente estiver no debate aqui, vai voltar a lembrança do... Ah, mas tu lembra do Newton, que veio do Chipre? Isso, do Chipre. Newton. Newton. Aliás, o Marcos Decar, ele fala Newton também. Abraço, Marcos. Tem um dos poucos que fala Newton. O nome dele é Newton. Tinha dois, né, que chamavam ele de Newton, né? O Decarli e o Julinho. E ele falou que era Newton, né? Quando ele surgiu no Grêmio, porque como tem um U ali, os caras começaram a falar é Newton, né? Não é Newton. E ele disse um dia, não, meu nome é Newton, mas daí já tinha pegado Newton e foi, né? Nunca mais. E deixa assim também, qualquer coisa. Aliás, é melhor pro Newton que ele mude o nome no próximo clube que ele for. Sei lá, pega o sobrenome, né? Bota Oliveira, puxa Rodrigues, assim, né? Puxa algum apelido. Melhor assim pra ele, né? Bota gaúcho, vai. Alguma coisa vai. Cipriano, né? Alguma coisa vai ajudar. Agora, pra esse jogo do... Neutinho gaúcho. Neutinho Cipriano. Agora, pra esse jogo de sexta, né, com o Sampaio? Sexta. 8h30. Em coaching, 8h30 ou 9h30? 8h30. Com que seja... O que vai resolver, o que vai ajudar o Juventude é o trabalho, né? É o campo, é ganhar o jogo, é se impor. Então tu discorda do Marcos Decarli, que disse, e ontem o Ezequiel concordou, que era melhor liberar os caras até quinta de noite. Aí se apresenta, faz um recreativo e pergunta, quer jogar amanhã? Quero, então vai. Então vai pra lista. Nem treino. Ainda não chegou a esse ponto. Acho que ainda o jogo de... Tem 3 jogos, né? Depois desses 3 próximos jogos, aí a Juventude pode começar a pensar nisso. Eu acho que depois desse jogo de sexta, assim, aí dá pra... Se não ganhar, né? Se não ganhar, fica bem complicado. Tava ouvindo a Pelotense ontem, colegas da Rádio Pelotense, a entrevista do seu... Zimmermann. O homem tem o nome de sacolão. Sobrenome, dizendo que toda a preparação do Brasil, já anterior ao jogo de ontem, está voltada para o jogo contra o Juventude. O Brasil sabe, desde sempre, que é esse o jogo que define quem cai, né? Se cai o Brasil ou se cai o Juventude. Então, a única boa notícia é que não vamos ter o Leandro Leite tomando cartão aos 40 do segundo tempo. O terceiro amarelo, e quando isso aconteceu ontem... Olha, eu não sei se fato novo. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim pro Juventude. Não, o Leandro Leite se dá bem contra o Juventude. Mas o cara que vai entrar joga mais que ele. Com certeza. Sim. Mas... Não ia querer que perdesse qualidade saindo do Leandro Leite. Mas não tem. O que entrar certamente não vai ter a vontade que o Leandro Leite tem de ganhar do Juventude. Não vai estar incomodando o árbitro, não vai irritar os caras do Juventude. Olha, é um ponto fora da curva. E pra mim isso aí já é um fato novo. Eu não sabia disso. Tá fora o Leandro Leite. E pra mim, eu já tava vendo o jogo com o Leandro Camilo fazendo um gol de cabeça após uma cobrança de escanteio do Itaqui. Ou o próprio Leandro Leite também. E o Leandro Leite, o jogo inteiro incomodando o árbitro. Vai ter o Pitó caindo se o Brasil estiver ganhando. Aquela coisa toda, né? Então vai se machucar aí durante essa semana de preparação aí. Vai ser tudo passa, né? Pelo jogo de sexta-feira. De novo. A Série B... É o jogo do ano, né? Não, nem isso, mas dos 2 anos. Esse e do próximo. De novo, a Série B ela deu mais uma oportunidade pro Juventude, né? Porque o Juventude ganhando os 2 jogos, ele sai da zona e passa o Brasil, né? Passa o Brasil. Então, de novo, é outra vez a Série B dizendo Juventude, eu tô te dando mais uma colher de chá. O Brasil perdeu um jogo improvável pro Atlético Goianiense, que ele tava ganhando, o Atlético tá se arrastando. Isso é uma coisa que... Virou o jogo, né? Mas aí entra uma coisa que é difícil, cara. Eu não sei se o Brasil perde 3 jogos seguidos. Exatamente. Aí entramos num outro... Assim como eu não sei se o Juventude ganha 2 jogos seguidos. Mas é que se o Brasil fizer a proeza de perder 3 seguidos, daí ele começa a merecer o rebaixamento, né? Sim. Aí é bom pro Juventude. Mas aí é que tá. Foi mal, mas, poxa, o Brasil perdeu 3 seguidos, então merece cair mesmo. Perdeu 3 seguidos e o terceiro pro Juventude. Então.
Aí o merecimento, como diz o Tite, Aí fica contra o Brasil. Aliás, ele merece cair mesmo. E aí é outra história, né? Chegou no final do campeonato, tá todo mundo na briga, vai e traz mais um pra briga, né? Deixa o Brasil junto ali, daqui a pouco caem os dois também, né? Daqui a pouco o CRB vai lá, ganha do Juventude na rodada Pode seguinte. acontecer, né? E aí já passa Brasil e passa o Juventude, daqui a pouco cai os dois. Sempre cai um inesperado. Vamos ver. O Brasil melhorou bastante. Melhorou. Pode ser que seja aquela melhora do morto, né? Dá É. Respira e volta. E tchau. A melhora do Brasil ela acontece fora de casa, hein? Fora de casa. Especialmente fora de casa. Então é Aliás, mais um componente. E o Brasil tá naquela de jogar bem e perder, porque ele jogou bem ontem. Jogou bem. No segundo tempo o Brasil tava bem e tomou um 2-0. Não sei se o Brasil não tá com a história do rebaixamento. O Bruno Colasso jogou bem ontem, cara. Jogou bem. Foi o principal jogador do Brasil em campo. Foi eleito melhor em campo pela Rádio Pelotense, inclusive. Larguei. Então, né? O Bruno Colasso no Juventude de hoje rende mais que ele é melhor que o Neutro. Concorda? Sim. O melhor é sempre o que não tá jogando, Saudade. inclusive o que já foi embora. Eu lembrei de ti com a saída do Leandrinho no intervalo, né? Dizendo, como o Leandrinho faz falta. Faz, porque não tá jogando, né? Eu tô com saudade do Felipe Matheus, né? Que tá jogando na Ferroviária. De Agaga com água. Ferroviária. Tá bem preocupado, então, que o Juventude vai cair, né? Jogando a Copa Paulista. Meus amigos. Dia 30 de novembro terminam os contratos dos jogadores de Juventude, provavelmente de todos. Porque os meninos que vão ficar já têm contrato, Aqui né? é minha lista, ó. Tu fez a lista? Eu fiz. De quem fica? Quem tu ficaria? Eu ficaria. Pode divulgar, não? Ainda não? Eu posso, mas não dá tempo. Não, divulga. Pode, vamos. Primeiro de tudo, eu quero dizer que o café tá bom. Dona Jussara caprichou. Ela chegou aqui esbaforida. Dona Mãe Mota. 5 pras 2. Que o café tá bom. Olha ali, rapaz. A lista dele é grande. Vamos lá. Não, eu fiz uma lista Caprichada. Pontual, assim. Vamos lá. A minha ficou essa é de ficou quem? aí na moleira. É de quem fica ou de quem vai embora? Eu fiz de todo. Tá, vamos lá. De tudo. O que Capricha. vocês querem primeiro? Quem fica, porque a lista é menor? A lista de quem fica eu não botei a gurizada da base. Botei Porque só se jogador obrigatoriamente vão ficar, sim. que tem. Bonfim, Pra grupo me serve. Wagner, Pra grupo me serve. o Esquerdinha, A observar. Esse eu deixo um asterisco de lado, assim, ó. o Choco. Sabe, né? O Choco foi o melhor atacante do O Juventude. Choco ainda existe. O Bertotto me serve pra grupo. Sim, Felipe Lima, que vai voltar de lesão e fez falta. é bom jogador. O Lucas, Aí na minha não entrou. Chega. Tony, Chega! Tony entrou. Rodrigo, Sim. Hugo Sanches e Queiroz. Hugo Sanches, não. Hugo Sanches eu Eu tirei. também vou discordar do Hugo Sanches. Eu usaria ele no gauchão. E o Queiroz também, a menos que o Queiroz jogue como centroavante. Chega um técnico ou o próprio Vini que diga desde o início do ano, tu vai desde a pré-temporada ser número 9. É o meu centroavante. O Queiroz até hoje é o artilheiro do Juventude no ano. Tava fazendo levantamento essa semana. Seria uma última chance, assim. Mas da E minha o Hugo lista, Sanches eu testaria ele no Campeonato Gaúcho. O Bertotto, Pra ver se serve. Eu não ficaria com o Bertotto. eu acho que dessa turma de zagueiros aí que tem o Juventude, com o Wagner, o Mikael e o Rafael Bonfim, desses três eu ficaria com 2 deles. E aí, cara, eu tiro o Bonfim, que eu acho um bom jogador e tá fazendo gol de cabeça. Entre Wagner e Mikael, eu entendo que são 2 jogadores pra mim iguais. Pode escolher um dos dois. Tu contrata 2 caras pra ser titulares e aí tu traz um guri da base. Ficar com 5 zagueiros tu fecha bem. Tá bom. Eu acho que nesse aspecto o Juventude tá bem, porque o Bonfim se entrar daqui a pouco 2, 3 jogos numa emergência vai bem, Mikael, Wagner, esses caras. E aí tu tem 2 zagueiros pra serem titulares. Eu te digo que o Mikael me assustou nesses últimos jogos em que o Juventude precisou. Eu Esse senti jogo contra o ele... Goiás, ele foi mal. E aí tu percebe que... Lógico, talvez que é o que se desenha, né? O Juventude sendo rebaixado, talvez o Mikael sirva no campeonato, na Série C. Mas entre os dois, eu prefiro o Wagner. E aí até porque muda também a exigência, né? Exatamente. Esses caras na Por Série isso B... que eu acho que esses jogadores servem. Por exemplo, o Hugo Sanches me serve para uma Série C. Pode ser. Uma Série B, não.
Pode ser, mas a minha lista que eu fiz, porque a gente fez um pré-debate no WhatsApp no sábado, né? Depois do jogo. No Já pós-jogo. projetando a Série C 2019. A gente já começou a fazer o debate lá. A minha lista é igual, só o Lucas sai porque ele é bom jogador. Ele O Lucas num tá aí bom desde momento. quando? 2014? 2014. Tá louco, velho. Se Então- chega, já é dono do vestiário. Eu acho Renova? eu acho que deu, sabe? Fechou bem não isso. é Mas mau ele ficou. jogador, Não, né? ele Ele tá é bom desde jogador. 2014, mas ele ficou um ano sem frequentar vestiário. Ele não é mau jogador, mas Ele ficou um ano sem frequentar vestiário. Então. o Lucas é o símbolo da ascensão e da queda. Eu acho que tem que dar uma renovada, sabe? No Só por mar. isso. É. Só por isso. Ele não é mau jogador, o Juventude não vai ser rebaixado. Se for rebaixado por culpa dele, não passa por ele. Mas é essa questão de renovar. É que eu tenho dificuldade em perdoar, sabe? Se eu sou dirigente do Juventude... É rancoroso? Eu mando o Lucas embora no final daquela temporada que ele entra num jogo, acho que até na Copinha era. Acho que foi aquele jogo que o Lisca ficou brabo. Do DVD? Que ele entra... Não, ele não jogou com o Lisca. Ele é depois do Lisca. Então Ele é foi pós-Lisca. outro jogo. É um jogo contra o Cruzeiro de Porto Alegre, que o Lucas entra, E é expulso? dá uma bordoada, toma amarelo. 2 minutos depois, outra bordoada, expulso. É um campeonato gaúcho. E Em na- 2015, se não me E engano. naquele campeonato ele tomou cartão em todos os jogos. Sim, Pra não, mim ali, ó. acho que é 2015, o segundo ano dele. Porque ele tava nessa sequência de 3 jogos, era suspensão. Se não Era era por 3 3 folgão, amarelo. né? Se não era E por 3 aí, amarelo. ele era expulsão. suspenso 2 vezes seguida e depois se machucava. Aí eu já teria mandado ele embora aí. Né? O pessoal sempre insistiu com o E Lucas. dessa lista que o Marcos fez, que é né, quase igual a minha, desses jogadores eu tenho um titular que é o Rodrigo. O resto. Que é uma grande É surpresa. tudo pra grupo. Eu não, pra grupo. nenhum desses aqui, inclusive Não, o próprio exatamente. Rodrigo, pra mim não é, porque eu fiz Tem na um minha cara- lista, sim. minha lista eu fiz os jogadores que estão emprestados e voltam, que é o Matheus Santana, Sananduva e Vacaria. Tem um Pra mim o cara Vacaria é que- titular desse time. Tem um cara que Eu tá acho que dá pra fazendo. jogar juntos os dois. Tá fazendo jus ser titular aí, que é o Douglas, goleiro. Acho Sim. que merece ser titular ano que vem. Não sei nem se precisa trazer goleiro, porque tem o William Raul que tá e tri o bem William. no Sub-20, tem o Raul que tá bem. Eu ainda acho que o Elias vai acabar voltando pro Juventude, mas eu não sei se o Elias hoje tem condição de ser titular, porque o Elias tá muito tempo parado. Não sei se ele tá melhor que o Douglas, né? Ele está jogando muito pouco. Tá jogando pouco. Ele vai acabar voltando pro Juventude para ser reserva do Douglas. E a volta do Elias, se ela confirmar, ela aumenta o sarrafo do Douglas, né? Porque hoje o dá uma Douglas. pressionada, né? O Douglas hoje ele é titular do Sim, Raul. Absoluto, Então, se tem o Elias, que é ídolo do torcedor, que é um cara que já tem uma história, mesmo guri ainda. Obriga o Douglas a se manter bem. O Douglas já sabe que, opa, eu tenho que ficar bem em todos os Isso jogos. E obriga o Elias a voltar ao nível que ele teve, porque o Elias, por mais que seja um guri novo, ele sabe, ele é inteligente, maduro o suficiente pra entender isso, né? E é impressionante, né? Mais uma vez, eu tenho raiva de estar certo, né? Quantas vezes a gente disse que o Elias, se ele quer sair do Juventude, que ele vá para um time que ele vai jogar. Porque o goleiro novo tem que estar jogando. Sim. Quantas vezes a gente disse, se o Elias não jogar, ele vai acabar voltando pro Juventude para ser reserva. Mas não deu outra. eu te não digo deu que outra, porque a- ele foi pra Chapecoense e não A jogou. minha né? opinião disso aí, eu concordo contigo, mas eu achava que o Elias jogaria na Chapecoense. Talvez, e ele foi com essa promessa. Só que Tomou um carteiraço, né? o Mancini trouxe o português, aquele lá. O Arthur, é? E aí Que se aposentou E agora, aí depois inclusive. eles trouxeram o Jandrei. Jandrei. Tchau. E aí eles vai pro Vitória com O Mancini. o Mancini. Aí pega uma fase horrível do Vitória, só tomando goleada. Muito e tempo o sem Elias jogar. também falhou, porque tava sem ritmo. Pronto, acabou o goleiro. Vai ter que recomeçar, vai ter que fazer tudo de novo, né? E outra, né? O Elias tava numa fase espetacular no Juventude, mas várias pessoas diziam que o Elias é um cara que tem que estar jogando. É que ele precisa estar Ativo, né? Com com ritmo. confiança. Ele não é uma virtuose técnica como goleiro, ele é um bom goleiro em ótima fase com confiança. Então, E o Elias, se tivesse permanecido para jogar a Série B 2017, hoje ele estaria numa Europa, ou, Mas com seria, certeza. Ou uma Série titular A jogando, ou né? Jogando, para ser titular. Até porque ele tinha recusado uma proposta do Flamengo, porque ele sabia que ia ser reserva e tal. Aí ele vai para Chapecoense para jogar e não joga. Bueno, o lateral direito, então, não tem na tua lista, é só o Choco, mas seria reserva, Mas né? aí então, aí, ó. É reserva do Vidal. Não, Vidal pra mim entra na lista de dispensas. Tá bom. Que eu fiz a minha, eu fiz a minha lista de jogadores da base pra ficar, fiz a minha lista de jogadores da base pra subir. O Denner é um guri que precisa ser titular, viu?
Precisa jogar. O Denner ano A que base vem, que fica pra mim dos jogadores que estão treinando com o grupo principal é o Lucão, o zagueiro. Tem O condição. Vinícius, que é zagueiro. Tem um menino melhor ainda na base do Juventude, que é o Iago. Ele é sub-17 e ele tá quase mais pronto do que o Lucão. Viu? O Denner, o Valentini e o Kemmer. Eu acho que são jogadores que estão treinando com o time principal, estão jogando, enfim, e são jogadores o que Kemmer podem. dá pra dar mais uma olhada. E nessa... Merece mais uma olhada, mas não pra ser titular. E nessa história que São, a gente tá não, falando são jogadores de... que podem ficar no grupo. Sim. Esses jogadores, Sim. se deixar eles no grupo principal, eles vão jogar, vai dar certo, não vai dar certo, mas eles têm que estar jogando, tem que estar dentro do grupo, Tem eles não um podem guri mais descer. que tem que subir, que é o Ochoa, lateral Aí, direito. mas aí, então. E A minha e lista o Bruno. de quem tá na base que Bruno sobe. Volante. Mas, e aí tem um outro detalhe para essa lista de quem sobe. É que pra mim essa é a base copinha, que fica, né? Porque sim. esses jogadores já estão no time Sim. principal, né? Mas também é interessante que o Juventude está fazendo na Copinha. São 11 jogos na Copinha até agora. Tava fazendo o levantamento dos jogos. A base do time é a mesma nos 11 jogos. Sim, Tá sim. entrando Esse time um, joga tá por entrando outro. música. Ele Porque, joga... porque a gente, sabe onde é a que o gente cara já anda. viu Copinha em que cada jogo era Era um um time. time. Vai botando guri de sub-17, aí bota sub-20. Aí Então, rebaixa o jogador do time principal. então essa Copinha, a base é a mesma é praticamente a mesma. Pra mim, do todos os time jogos. da base que pode subir o Ochoa, Sim. o Bruno, Sim, já devia ter subido. o Arthur, O Taufer. o Taufer. Não vive um grande ano. Não vive um grande ano, mas é um bom jogador. Eu acho que precisa... Até porque eu não sei se não é historidade. Questionável. Até porque eu não gosto que esse cara, tu acha que é todo mundo? Não é todo mundo da Eu base acho que vai dar certo. o São Arthur peças, pode ser. é. O Arthur pode ser aquele jogador que, Eu já diferente dos outros, Já vai postei- transitar. Já postei mais no Arthur. Eu acho que ele é daquele jogador que pode transitar, sabe? Sobe para o time principal, completa Sim. treino, daqui a pouco viaja num jogo um pouquinho menor, Acho volta que o pra Arthur base pra jogar. Acho que ele tá estourando idade. Acho que É, o último- tem isso também. Ele é 9'8", ele já tá com 20. Jogadores que voltam de empréstimo, eu acho que teriam que ficar, o Matheus, o Sananduva e o Vacaria. Isso, os três. com Os três certeza. tem que ficar. Aliás, tá aí a primeira linha. O Matheus Agora Santana, não sei se titular porque o Rodrigo tá bem, mas eu ainda jogaria com Vacaria e Sananduva a primeira linha tranquilamente. Dá pra jogar. Eu acho o Rodrigo parecido com o Sananduva. O Rodrigo um pouco mais marcador e tal, não tão móvel assim, mas eu acho que dá. De repente, se tu tem os três no grupo, tu joga com Vacaria, e aí tu tem Opção, né? já tem a opção com o Rodrigo e com o se Sananduva. precisar de um meio campo mais móvel, tu tira o Vacaria e uma qualidade um pouquinho maior. Dá pra O jogar com os Juventude dois. tinha um lateral esquerdo na base que perdeu. Fernando, né? O Fernando, tá titular lá em Portugal. E as minhas dispensas, né? O Matheus, o Vidal, o O Newton. Matheus já foi. Não anunciaram, né? Sim, sim, não vai ficar. Vai pro Novo Hamburgo. O Newton, o Fred, o Jones, o Amaral, o Leandrinho, o Elias e o Igor. Que é os que estão aí ainda. Os que não foram embora ainda. É isso aí. Tem titulares, tem o Douglas. O Elias me serve pra jogar esses últimos jogos. O zagueiro. Sim. Mas não é um jogador pra ficar. Ó, o goleiro não precisa contratar, o lateral direito não sei se precisa contratar, eu ficaria com o Choco, e tu quer ficar com o Ochoa, então... Tu quer ficar com o O Choco. Choco e eu e o subiria o Ochoa. É isso aí. enquanto você Também de tá no titular. meu... Zagueiro tem que trazer os dois titulares, né? Tu fica com o Bonfim pra grupo Mas aí. pra jogar Ou um talvez gauchão... até um ao lado do Bonfim, vamos lá. Pra jogar um vamos lá. gauchão, tu consegue jogar É. até com Bonfim e Wagner. Isso, Bonfim mais um. Não, tu Eu pode jogar Wagner, com não Bonfim sei. e Wagner. Eu um traria gauchão. um zagueiro titular. Eu acho que é onde o Juventude tá melhor. Até parece até contraditório, né? Porque o Juventude tem uma das piores defesas do campeonato, mas é onde o Juventude tá melhor servida na questão da zaga, né? Porque tu tem o Bonfim, e o Bonfim ele tá dando boa resposta na Série B. Se ficar na Série B ano que vem, tu já Ele sabe que ele dá uma boa confirma. resposta, né? Se for pra uma Série C que o nível é menor, tu já tem um zagueiro que é nível Série B. Então, Isso aí. Tu quer ficar com o esquerdinha, então, pra dar uma olhada? Precisa um lateral esquerdo, tu tem mais tem um gauchão pra olhar ele, né? Precisa um lateral esquerdo pra ser titular. Volantes não precisa, porque tu tem o Vacaria, o Sananduva e o Rodrigo, tá mais que bom. Tá, sobe o Bruno ali da base. Tá ótimo, tá excelente. Fechou, talvez mais um pra completar grupo. Aí que chegamos no ponto nevrálgico, que eu acho que a gente tem que estar contratando agora já. Meio. Atacantes e meias, que é o que faz a diferença. Volante, zagueiro, tem 300 mil do mesmo jeito. Lateral tu dá um jeito. Agora, precisa bons atacantes, bons meias, que façam a E o diferença. Juventude que aposte no Denner pro ano que vem e dê a 10 pra ele e diga, Denner tu vai tá- jogar bola, tu O vai Denner ter que jogar. Tem uma condição técnica espetacular. Ele dá um balãozinho, cara,
Vila Nova ali. Sim, e aí eu até conversando com o Cabide, né? Se é o contrário, se é o cara do Vila Nova que faz isso, a bola bate no goleiro, bate na trave, bate no zagueiro e entra. Contra o Goiás, o primeiro tempo do Denner foi excelente. O Denner precisa melhorar a parte física dele, Exatamente, era o que eu ia falar. Ele não resiste aos 90. O Denner, a gente viu que tecnicamente ele é muito bom. Eu quero ver o Denner ano que vem, técnico e físico. Aí sim, aí eu acho que o Juventude tem... Eu não sei se isso... O Denner precisa jogar com um meia do lado dele. Um cara de bom passe. Um meio armador, né? O Denner, eu não sei se o Denner... Se o problema do Denner é talvez ele ter muita intensidade no começo de jogo. E aí ele cansa no segundo. Ou se é problema de preparo físico mesmo. Exato. Porque daqui a pouco ele tem essa intensidade... E ele tem intensidade, ele não sabe dosar, né? Mas e aí ele chega aos 15 do segundo tempo, ele tá esbaforido porque ele gastou toda a intensidade ele não sabe dele. dosar durante os 90, né? Mas aí entra uma parte que a gente tem essa dificuldade de saber. Isso acontece porque ele não sabe dosar ou porque ele não tem a recarga, ele não tem um preparo físico bom para aguentar os 90 minutos. Então a gente sabe, a Juventude teve problema a temporada inteira. Não por problema de quem está como preparador físico hoje, né? Graças ao seu Julinho, porque o Poletta a gente sabe que é um bom preparador. Então, tendo um técnico que permita que o Poletta consiga trabalhar, eu acho que a intensidade que o Denner vai aplicar, ele vai conseguir fazer os 90 minutos, ou se não os 90, mais 70, 60... Ele vai dosar durante o jogo, aprender a dosar e ter uma base física que não tem. O Juventude tem que dar uma bela investida num meia para jogar do lado do Denner e um atacante de lado. Mais até importante do que um centroavante. Precisa de um atacante rápido, um cara que produza mais do que todos os que tem aí hoje. E um cara que seja de lado e que faça gol. Não dá para ser só de lado. Depois centroavante, tu pode até apostar no Queiroz. Daqui a pouco se tiver uma mecânica de jogo interessante, até o Queiroz vai fazer Eu não gol. sei se... Aí é uma questão que aí entra a questão... Tudo que a gente falou, né, do ano do Juventude, eu não sei se o Queiroz teria interesse em ficar no Juventude. Também tem que ver se quer ficar, né? Fomos longe hoje, hein? Nós estamos falando de 2019, o que a gente vai falar em dezembro? Vou ter que repetir esse programa. 2020, a gente já planeja 2020. Este programa será reprisado ao longo do mês 12 aqui, vocês podem ter certeza. Obrigado, gurizada. Até a quarta da semana que vem. Valeu. Sobrevivam às eleições no domingo. Web Rádio Esporte Serra, nossa missão é divulgar suas conquistas. Hoje de noite vem o professor Leandro Luciano aí para conversar sobre o PRS, que aliás joga contra o Juventude na Copa Sub-19, hoje de tarde, lá em Garibaldi. Boa. Valeu, 7h30 no Conexão. Abraço. Você acompanhou o Esporte Serra Debate. Nossa missão é divulgar suas conquistas. Esporte Serra, os campeões jogam aqui.